pessoal, tudo bem com vocês? A Prof espera que sim. Essa semana, em Ciências Nono Ano, nós vamos revisar os conceitos sobre a tabela periódica. Isso mesmo. Será que vocês lembram ainda alguns critérios que a gente já viu em sala de aula? Estou na dúvida. Por isso, nós vamos deixar aquela organização do formulário num formato um pouquinho diferente. A Prof vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá? A tabela periódica, ela apresenta elementos químicos, ela vai ter o símbolo desse elemento, ela vai ter o nome do elemento, ela vai ter o número atômico, que é a posição do elemento na tabela periódica, bem como a quantidade de elétrons que ele possui, dividido em suas camadas eletrônicas. Vai ter a massa também, a posição do Z e a posição do A, Z número atômico e A número de massa, depende muito da legenda da sua tabela. Cada tabela apresenta uma legenda, então se está no canto superior direito, se está no canto superior esquerdo, isso é bem variável. Porém, não muda a regra. Número atômico é Z, posição do elemento na tabela, quantidade de elétrons que esse elemento possui e, obrigatoriamente, quantos elétrons estão em cada camada, também vai de acordo com os períodos e as famílias. Então, essa tabela da Prof, ela aparece com 7 períodos, mas nós já sabemos que as tabelas têm 8 períodos, dividido em 18 famílias, né? Então, quando a Prof fala que um elemento está no 4º período, família 8, estou falando do ferro. Quando a Prof fala que um elemento está no 5º período, família 11, estou falando da prata. E assim por diante. Então, eu tenho a localização desses elementos através dos períodos e das famílias, para facilitar essa localização deles, tá? Nós fizemos uma atividade, não sei se vocês lembram, então os períodos sempre estão aqui, divididos em 7 ou 8, dependendo da sua tabela, e as famílias, elas variam do 1 até o 18, tudo bem? Então, pessoal, vamos colocar esses conceitos na prática, tá? Lá no seu caderno, coloca a data e o tema para Prof, coloca o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 1, a Prof colocou o berílio, tá? Então, o berílio, ele tem 4 de Z, que é o número atômico, então ele tem 2 mais 2, a quantidade de seus elétrons. 2 mais 2 é 4. 9 de massa, que representa a letra A, o símbolo dele é Be e o nome dele é berílio. Ele está no 2º período na família 2. Se ele está no 2º período, ele tem que ter 2 camadas eletrônicas. Então, a Prof desenhou o primeiro círculo e coloquei 2 bolinhas, representando esses 2 elétrons aqui. O segundo círculo também tem 2 bolinhas, representando esses 2 elétrons aqui. Então, 4 é o número atômico, que corresponde à quantidade de elétrons, 2 e 2 é as camadas eletrônicas, ou distribuição eletrônica, também podemos chamar assim, e aí eu vou ter em camadas a quantidade de elétrons correspondente. O segundo exemplo, a Prof usou um elemento que está no 5º período, família 17, que é o iodo. O iodo, ele tem 53 elétrons, então esse é o Z dele. Ele tem de massa 126,9. A primeira casa depois da vírgula é maior que 5, então vamos colocar 127. E aqui está a distribuição eletrônica. De que forma que esses 53 elétrons estão distribuídos? Em camadas 2, 8, 18, 18 e 7. E o nome do elemento é o iodo. Então, a Prof já desenhou as camadas aqui. Se ele está no 5º período, ele tem que ter 5 camadas. E eu tenho que fazer a quantidade de elétrons correspondente. Primeira camada tem 2 elétrons. Segunda camada tem 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira tem 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. A próxima também tem 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E a última camada, que é essa daqui, tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu peguei o Z, que tem 53 elétrons no iodo, distribuí em 5 camadas, porque ele está no quinto período, e organizei esses elétrons aqui. De que forma que a prof organizou? Camada K, camada L, camada M, camada N, camada O. Então, essas camadas com os seus elétrons correspondentes. Vocês vão fazer 10 elementos. Um do primeiro período, do segundo, do terceiro. A prof vai colocar no slide um link que vai direcionar vocês a uma apresentação em PowerPoint que explica bem certinho os critérios. Fez isso no caderno, praticou, identificou o Z, identificou o A, fez essa montagem, organizou aqui as camadas eletrônicas, vai tirar uma foto do seu caderno, pode fazer uma montagem, quem gosta de editar fotos, pode fazer um videozinho curto também e vai fazer um upload desse arquivo no formulário. O formulário dessa semana ele tem um link, então você vai direcionar a tua foto lá. Você vai fazer um upload desse arquivo. Tudo bem? A prof está à disposição. Se tiverem dúvidas ou dificuldade, pode entrar em contato comigo. Desejo a todos uma boa semana e excelentes estudos.